Vamos aqui agora na questão 8, né? Essa questão muito interessante aí, que conta uma história, né? E você tem que montar alguma coisa. Então, utilizando 24 metros de cerca, o Pedro decide fazer um terreno em formato de retângulo. Então, você imagine aí que nós temos um retângulo. Aí aqui a gente tem que saber o mínimo, né, da ideia de retângulo. Retângulo, todos os ângulos internos são iguais a 90 graus, né? E os lados opostos têm o mesmo valor. Então significa que se aqui vale um certo valor, vou botar A, aqui também tem que valer A. Então se aqui valer B, aqui também tem que valer B. Show de bola? E ele disse qual é a maior área possível. Então se eu vou usar 24 metros de cerca para fazer isso aqui, significa, em outras palavras, que o perímetro desse terreno é 24, né? Porque eu vou gastar A, B, A, B. E isso tem que ser 24, né? Ou seja, no fim das contas, se eu somar todo mundo, 2A mais 2B, isso tem que ser 24 metros de cerca. Ou seja, A mais B é 12, né? A mais B é 12, que é a metade do perímetro, o que nós chamamos de semiperímetro. Então isso aqui é uma informação. A mais B é igual a 12. Só que eu quero saber como é que é a área. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Então a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Show de bola? Então a gente tem essas duas informações aqui, ó. A gente sabe que a área é A vezes B e que A mais B é 12. Então qual é a grande sacada? Bem aqui nessa de cima, eu vou escolher uma das variáveis para isolar, qualquer uma delas que você quiser. Eu vou escolher isolar o A. Então significa que o A vai ser igual a 12 menos B. E aí eu vou pegar isso e vou jogar aqui embaixo. Então essa minha área, agora ela pode ficar toda em função de B. Toda em função desse lado B. Ele vai ser, no lugar onde tem A, eu vou substituir por 12 menos B. E no lugar onde tem B, eu deixo B mesmo. Veja que essa função da minha área, que está em função de B, né? Note que isso é uma parábola. Você está vendo aí, ó, 12B menos B ao quadrado, né? Uma parábola de concavidade para baixo. O desenho dela vai ficar assim, ó. Ou seja, ela tem um máximo, né? O que a gente tem que entender nessa parábola aqui? Que o B é o valor de um lado. Conforme eu escolho o valor desse lado, a minha função diz a área que eu vou conseguir ter se eu escolher um dos lados valendo isso aí que tu escolheu. Então, o que seria, por exemplo, A de 3? Então, se o lado B valer 3, qual é a área que vai ser o meu retângulo que um dos lados é 3? Aí, com essa condição, né, do perímetro ser 24, a gente vai criar um retângulo e aí calcula a área do bicho, né? Só que, claro, a pergunta dele é qual é a área máxima, a maior área possível. Então ele está perguntando quem é o y do vértice. Veja que a frase é direta, né? Qual é a área máxima? Não é, ele não está perguntando qual é tal coisa para que a área seja máxima, né? Ele poderia perguntar qual é o lado para que a área seja máxima, né? Então aqui ele está perguntando quem é o y do vértice. Veja que isso é uma função, essa parábola aqui, né? Muito fácil de analisar. Uma das raízes é 0, a outra das raízes é 12. Então essa parábola é muito fácil de desenhar. Ela está bem assim, né? Uma raiz no 12 e outra raiz no 0. Então quem é esse vértice que está bem no meio do caminho? 6, né? Isso é o x do vértice. E quem é o y do vértice é quando eu jogo 6 dentro da minha função. Então quanto que é A de 6? A gente faz essa conta aí. Então vai dar exatamente 12 menos 6, né? Estou jogando lá naquela primeira linha aqui, né? Estou jogando nesse cara aqui, vezes 6, né? Então no final isso vai dar 6 vezes 6, que é 36 metros quadrados. Então, fazendo um retângulo com um perímetro de 24 metros, a maior área que eu consigo é 36 metros quadrados. Queria só te atentar a um detalhe. Se tu for tentar desenhar esse retângulo, quando tu substitui, né? Então, o lado B vai valer 6. Então, aqui é 6, aqui também é 6. E o lado A vale 12 menos B. Ou seja, o lado A também valeria 6. Quem sabe você esteja olhando para isso e perguntando, Pedro, mas isso aí não é um quadrado? Ele disse que era um retângulo. Então, é porque o quadrado é um retângulo. Todos os quadrados são retângulos, nem todos os retângulos são quadrados, né? Então veja que ele disse que esse terreno era em formato de retângulo,
Pra tentar te enganar, porque se ele dissesse que era em formato de quadrado era muito fácil, né? Só tu pegar 24 e dividir por 4, ia dar 6, 6, 6, 6. Tu já sabe qual é o lado e calcula a área. 6 vezes 6, 36. Então ele disse que era em formato de retângulo para tu ter que ir atrás, né? E isso, inclusive, sempre acontecerá, né? Sempre que você tiver um perímetro X, a maior área possível com esse perímetro X é um quadrado. Né? Então você pega esse perímetro X e divide por 4. Né? Isso falando de quadriláteros, claro. Então isso é uma coisa bem bonitinha. Isso, claro, imaginando que você vai gastar o perímetro para os 4 lados. Né? Que tem outras questões dessa, que, por exemplo, aqui é um muro que o cara não gasta cerca, e aí ele vai fazer um terreno retangular sim. E ele pergunta, usando 24 metros de cerca, quanto é que é aqui que eu vou, qual é a maior área? Aí não vai ser um quadrado, tá bom? Mas isso aí são outros estudos mais profundos aí, né? A gente brinca disso bastante lá no cálculo 1. Mas então, questão 8, letra C de casa, 36 metros quadrados.